que é que há? O que é que tá? São poucas as pessoas que descobrem sua vocação logo de cara na vida e constroem um caminho sem jamais se desviar do que seria o seu destino. Maria da Graça Costa Pena Burgos, a nossa Gal Costa, foi um desses casos raros. Ela simplesmente nasceu para cantar e assim foi, até o fim da vida, aos 77 anos. A baiana entrou para a história ao se consolidar como uma das grandes vozes femininas do Brasil. As suas interpretações das canções criadas por muitos compositores ajudaram a narrar a situação do país e a vocalizar a necessidade de mudança frente a um regime ditatorial. Ela ainda cantou a liberdade e inspirou mulheres e homens apenas por conta da sua presença. Neste vídeo, nós contamos a história de Gal Costa e de sua voz de força incalculável. Criada no bairro da Graça, em Salvador, a Maria da Graça cresceu sendo chamada de Gracinha. A menina perdeu o pai quando tinha só 14 anos e a grande incentivadora sempre foi a mãe, que sempre sonhou que a filha se tornasse cantora, tanto que tinha um ritual quando estava grávida. A mãe ouvia música clássica, com frequência, na esperança de influenciar o destino da criança que ainda estava no ventre. Gracinha começaria a tomar o rumo de sua vida quando, em 1959, escutou no rádio João Gilberto cantar Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Aquela gravação impactaria Gal profundamente e faria que, no futuro, a cantora fosse chamada muitas vezes de João Gilberto de Saias. Mas um outro episódio também marcou profundamente o destino. E ele aconteceu por causa de duas amigas que eram suas vizinhas, as irmãs Sandra e Dedé Gadelha. Futuramente, elas se casariam com Gilberto Gil e Caetano Veloso. Dedé apresentou a Gal para o Caetano em 1963 e dali surgiria uma amizade e uma parceria profissional que ia durar a vida toda. Nessa entrevista, o Caetano comenta que esse amor entre ele e a Gal sempre foi assim meio platônico. Essa conversa de Dedé e Gal, mas a gente nunca namorou. Teve um período que eu fui para São Paulo e eu ia lá de vez em quando gravar Essa Noite Se Improvisa na TV Record. E a Gal também comecei a trabalhar um pouco na TV Record, a Gal também começou a fazer umas coisas. E eu não tinha onde morar lá, nem ela também, e o Guilherme Araújo tinha um apartamento pequeno. Eu fiquei hospedado lá e a Gal foi passar um tempo. Guilherme viajou, ficamos dormindo eu e Gal sozinhos na cama de casal de Guilherme. E eu toda noite dizia, Gal, vamos namorar, e ficava armando, botava um disco de Bob Dylan, ficava fazendo tudo para ver se ela queria trabalhar comigo, mas ela nunca pisou. Ela terminava rindo e a gente ria. Caetano e Gal construíram carreiras individuais que se cruzaram em vários momentos. Gal, que ainda era Gracinha, lançou com Caetano em 1967 um álbum em conjunto chamado Domingo. Foi com esse álbum que a cantora assumiu o nome artístico que levaria para o resto da vida. O nome Gal, aliás, tem uma história curiosa. Ele foi sugerido pelo produtor Guilherme Araújo, que cismou de chamar a Gal de Gal. Até então, ela assinava os trabalhos como Maria da Graça. O engraçado é que o Caetano Veloso não gostou do apelido, não. Para ele, Gal era ruim, porque era uma abreviatura da palavra general, mas não adiantou. Gal gostou do nome e pegou o nome. A bela Gal, com a sua voz única, seguiu então construindo uma carreira ascendente ao lado de alguns dos nomes mais proeminentes da música brasileira. Em 1968, ela fez parte do movimento da Tropicália, que buscava consolidar uma estética tipicamente brasileira, unindo a cultura popular e a vanguarda estrangeira. No álbum Manifesto do Movimento, chamado de Tropicália e Panis et Circenses, ela esteve presente com 4 músicas: Baby, Enquanto Seu Lobo Não Vem, Mamãe Coragem e Parque Industrial. Quando o Caetano Veloso e o Gilberto Gil foram para o exílio, depois de serem presos, a Gal permaneceu no Brasil e se tornou uma espécie de porta-voz da mensagem tropicalista. Ela centralizou a voz do grupo de artistas que ecoou de várias maneiras, né? Nas músicas que ela cantava, nas declarações que ela dava nas entrevistas e no corpo livre que apresentava junto ao público. Ainda em 1968, por exemplo,
Ela deu a letra ao se apresentar no Festival da Record cantando a plenos pulmões a composição Divino Maravilhoso, de Caetano e Gil. Na letra, sua mensagem ficava clara. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. O tempo era de luta. Quantos anos você tem atenção? Precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. A Gal se tornava aos poucos um símbolo do movimento hippie no Brasil. Ela vestia poucas roupas e usava o cabelo solto, estilo Black Power, e se apresentava para o público de maneira despojada, de uma forma que certamente não era muito comum entre as mulheres dos anos 70. Tudo isso culmina com o show Fatal, em 1971, e com o lançamento do disco Índia, que é de 1973. A história já é bem conhecida, mas vale relembrar. Para a capa de Índia, Gal Costa fez um ensaio com o fotógrafo Antônio Guerreiro, em que aparecia pintada e com um tapa-sexo. Para a capa do disco, foi escolhida uma foto em que exibia apenas sua barriga e um minúsculo biquíni. O disco foi censurado e passou a ser vendido dentro de um saco plástico preto. O fato é que o corpo da Gal se tornou uma mensagem e ele carregava o discurso de uma mulher livre, sedutora, que quebrava o moralismo vigente. Os escândalos que seu corpo gerava só mostravam que havia muito ainda a ser dito. Foi assim em 1994, quando a Gal Costa foi dirigida pelo Gerald Thomas no espetáculo O Sorriso do Gato de Alice, com uma camisa solta que deixava os seios à mostra quando ela cantava Brasil, a música do Cazuza. Vale lembrar que ela tinha aí 49 anos. Uma característica típica dos grandes artistas é saber escolher bem os seus parceiros de jornada. Com Gal não foi diferente. Sua carreira como intérprete se construiu a partir de trabalhos conjuntos com os grandes nomes da arte brasileira de diferentes gerações. Suas parcerias mais permanentes, claro, foram com o Caetano e com o Gil, bem como com Maria Bethânia, com quem ela formaria os Doces Bárbaros, um grupo criado em 1976 para que os 4 artistas excursionassem o Brasil, celebrando seus 10 anos de carreira. Eles voltariam a se juntar em 2002 para 2 shows ao ar livre. Mas Gal Costa fez muitas outras colaborações e ajudou a impulsionar vários talentos. Ela gravou músicas de Roberto Carlos e Erasmo Carlos e traria os holofotes para iluminar um jovem compositor chamado Luiz Melodia, do bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, ao gravar uma música dele chamada Pérola Negra. Outro nome com quem a Gal se associou foi Dorival Caymmi. A gravação que ela fez de Modinha pra Gabriela, do Caymmi, ajudou a popularizar o nome da cantora, já que a sua interpretação foi parar na abertura da novela Gabriela, da Rede Globo, em 75. Gal fez muitas outras parcerias, que se estenderam para além do trabalho apenas com compositores. Com o diretor de teatro Gerald Thomas, ela exerceu o seu lado atriz. No espetáculo O Sorriso do Gato de Alice, a cantora entrava no palco como uma gata que engatinhava sobre um teto cenográfico. A performance foi rejeitada por alguns críticos, que esperavam que Gal fizesse uma entrada triunfal. A cantora também é lembrada por conta da parceria que ela fez com o poeta do Piauí, Torquato Neto. Foi durante a época tropicalista. A Gal gravou as músicas Zabelê, Minha Senhora, além de Mamãe Coragem, que o Torquato escreveu com o Caetano Veloso. Chamado de Anjo Torto, o Torquato Neto era visto como um grande talento. Morreu de maneira muito precoce, 28 anos. Outro poeta que foi colaborador assíduo de Gal foi o Ali Salomão. Foi ele quem dirigiu o espetáculo Fatal, a todo vapor, em 1971. Ela também gravaria Vapor Barato, música composta por Wally Salomão com Jardim Macalé, e que se tornaria um grande sucesso em sua voz. Em uma entrevista, Jardim Macalé contou que Wally ficou revoltado com Gal, porque ela acrescentou um verso na música que dizia graças a Deus.
Ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira, a Gal Costa permaneceu como uma artista pulsante, capaz de se renovar e de ser oxigenada pelos novos talentos que vieram depois dela. Em 2018, por exemplo, gravou uma música com a Marília Mendonça para o seu disco A Pele do Futuro. Outras das tantas parcerias que ela fez envolveram gente como Tim Bernardes, Criolo, Rodrigo Amarante, a banda Rubel, Zeca e Moreno Veloso, entre tantos outros. Até o fim da sua vida, aos 77 anos, Gal seguiu trabalhando e dando espaço para que outros artistas pudessem brilhar ao seu lado. A verdade é que a nossa Gal Costa talvez seja um dos últimos nomes de uma geração que hoje tem cada vez menos espaço na cena musical, a dos intérpretes. Hoje, a gente tem bem menos cantoras e cantores que emprestam sua voz e sua alma para criações de outros artistas, e muito mais compositores que cantam as próprias músicas. Foi com esse talento de intérprete que Gal se inscreveu na memória coletiva dos brasileiros. É muito provável que você pense nela cantando o frevo Festa do Interior, ou a romântica Chuva de Prata. Pode ser que a sua ideia de Brasil seja atravessada pela voz de Gal cantando Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, ou que a sua indignação contra a miséria nacional remeta à sua versão de Brasil de Cazuza na abertura da novela Vale Tudo. E caso ser intérprete pareça uma vocação menor, leia só essa explicação dada pelo jornalista Pedro Alexandre Sanches em um texto que ele escreveu para a revista Elle. Representante de uma categoria de intérpretes que perdeu espaço no presente, Gal pertenceu a uma das muitas gerações cujas mulheres foram sistematicamente caladas na música, a não ser que fosse para veicular discursos alheios, na maior parte das vezes masculinos. Foi um traço de sua época, e a existência de Gal é a matriz para a existência, hoje, de centenas de cantoras-compositoras pelo Brasil afora. Dona de uma voz belíssima e única, que foi louvada por Gilberto Gil como o encanto do canto extraordinário, Gal se despediu do plano terrestre. Mas não há dúvida que ela segue viva para sempre, assim como os tantos mestras e mestres da nossa cultura. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê o Felipe, que manda uma mensagem para a noiva, a Isabela. Vida, que seu caminho seja repleto de paz, carinho e pessoas que te amam. Que privilégio poder estar ao seu ladinho por mais esse dia. Ainda mais agora que temos uma vida inteira pela frente. Feliz aniversário, meu amor, que o mundo sorria de volta do mesmo jeito que você sorri, linda desse jeito. Obrigado pela parceria, pelos sonhos divididos, pela luta e resistência juntos. Te amo. Valeu, gente. Beijo.